Boa noite, Boa estamos de noite. volta, Pegos Clube Intercontinental, episódio 1 da nossa terceira temporada. Tá frio aí, Fio? Tá frio lá fora, aqui dentro tá quentinho. Então, hoje a gente vai tomar uma cerveja do estado de Wisconsin, aqui nos Estados Unidos, a cervejaria New Glarus. E eles fazem uma série de cervejas de fruta que são mundialmente reconhecidas e são muito famosas. Acho que no Rate Beer eles têm talvez a primeira e a segunda cerveja, estilo de fruta com as classificações, com as melhores cervejas. Essa aqui chama Raspberry Tart. É uma cerveja que leva framboesa na formulação. E ela é fermentada naturalmente em barris de madeira grandes, não aqueles barris de 100, 200, 250 litros que se vê por aí em vinho e É tipo tal. um fermentadorzão, assim, É. de E madeira. eles adicionam uma quantidade gigantesca de framboesa nessa cerveja. E o cervejeiro ou o dono da cervejaria que iniciou isso tudo, ele tem ressalvas em falar dessa cerveja, como que ele faz para ter tanto sabor de fruta. E Esse é o segredo, né? nas outras cervejas ele não tem problema nenhum em falar qual que é a receita, qual que é o procedimento. Mas nessa cerveja em particular, que foi que começou a cervejaria por causa de coisas assim, dessa cerveja. Não sei se foi dessa ou foi da Belgian Red, que é com cereja. Cereja. E aí ele tem ressalvas, ele falou que ele demorou 6 7 anos para chegar nisso. Então, vamos ver o que ele fez aqui de tão diferente. Daí por sorte o Fio me mandou uma garrafa pelos meus pais, né, lá dos Estados Unidos, então nós estamos com a mesma cerveja. Não sei, fala lote aí na sua garrafa ou não? Deve ter algum código aqui, né? Deve sempre difícil de saber como que eles fazem o código, cada um faz a sua, mas aqui não tô achando nada muito não, mas Não foi fala nada de. comprada em conjunto, né? É o Ah, mesmo então o código lugar. tá embaixo da garrafa. É, Validade. Eu queria tentar ver se era o mesmo lote, mas não deve ser muito diferente o lote, não. acho que não, acho que deve ser o mesmo lote, justamente porque foi comprado no mesmo lugar, na mesma loja. Provavelmente pegou duas garrafas um lado da outra, e geralmente vem no mesmo lote. Isso. Essa cervejaria tem uma particularidade, que eu lembro da época do meu blog, que eu provei. Provei até, acho que essa já tem um post dela no meu blog, que eles só vendem dentro do estado, né, de É, Wisconsin. É uma cervejaria que meio que vai na contramão das outras famosas, assim, que eles fazem questão de só vender dentro do estado. Então o Phil, você provavelmente foi até lá ou alguém trouxe de lá para você essa, né? alguém trouxe de lá pra mim. Inclusive, essa pessoa falou que você encontra, embora seja contido no estado, você encontra em qualquer lugar no estado. Não é uma coisa difícil de achar para qualquer pessoa que mora lá. Vai em posto de gasolina e consegue comprar a cerveja essa daqui, assim. Ela é oferecida o ano inteiro. Então, para eles não existe nenhum problema para conseguir a cerveja, mas não existe nenhuma distribuição para nenhum outro estado, que é bem particular isso. E tem até tem umas histórias de que se eles pegam você vendendo essa cerveja no outro estado, eles processam, sabe? Os caras são bem nazistas, assim, nesse aspecto, assim, sabe? Tipo, se vê o cara vendendo. Uma vez estava em Washington, o cara tava vendendo e parece que deu um pau, e o cara foi em cima da loja, falando que não pode, não sei o quê. É bem interessante isso, porque é uma cervejaria de porte grande, pro comum de uma cervejaria, de uma micro cervejaria, e eles não passaram do estado ainda. Então você pode pensar por que é necessário você tentar vender em vários outros estados, sendo que mesmo eles num porte daquele conseguem se manter, né, no estado e vender bem e não ter problemas com vendas. Né? E essa estratégia chegou num nível tão elevado que eu não tenho os dados corretos, mas a cerveja que eles mais vendem é uma que chama Spotted Cow, que é vaca malhada. Não sei se é uma blonde ou uma lager, não sei. Mas é a cerveja mais vendida no estado, acho que ganha da Bud até.
Por causa disso, sabe? Todo bar que você vai tem essa breja no estado inteiro. Então, eles conseguiram essa façanha de ser uma micro e vender mais que as macros naquele estado lá. Mas vamos à cerveja, né? Opa. Abrir aqui. Bastante carbonatação já na abertura, né? Isso, a minha também. Fermentado na garrafa, né? Isso eu já não sei dizer. Não lembro de ter lido isso. Pode ser que sim. O que eu sei é que de outras resenhas que não parece ter muito sedimento em garrafa, assim. Uhum. Eu tive que deixar a minha deitada um pouquinho pra caber no freezer. Vamos pro aroma primeiro, vai. Aroma muito interessante. Uhum. Bem frutado, bem framboesa mesmo. Mas não aquele negócio doce, é um negócio mais fruta pura mesmo. Como se pegasse um monte de framboesa, amassasse e cheirasse, assim. Exatamente. Uma coisa extremamente já difícil de fazer é justamente você conseguir ter essa potência de De aroma né? numa Da fruta. só vindo da fruta, né? A gente aqui no Brasil está iniciando, né, em toda essa arte de fazer cerveja com fruta. Já digo que é difícil de fazer algo parecido com isso. Uma geleia, né? De framboesa, o Lembra aroma. bastante. Tem um pouquinho de alguma coisa, não funk, mas alguma coisa velha, assim, talvez Sim, de eu sei o que você tá falando, né? tipo de um mofo, assim, sabe? Mas não. É, meio earthy, talvez, né? Algo meio terroso, assim. A aparência dela é bem feia, né? Bem feia, aliás. É feia, mas, por exemplo, no meu copo eu coloco contra a luz e tá uma turbidez baixa, não tão alta, e um vermelho bem intenso. Mas isso quando você coloca contra a luz. Se você tirar da luz, fica quase um marrom, assim. É, mesma coisa aqui. Mas ela é um marrom. O meu a turbidez tá média. Mas é um marrom meio avermelhado, meio estranho, assim, a cor dela. Também tem fruta dissolvida aqui em polpa, né? Então não tem como ficar um negócio clarinho, bonitinho. Concordo. E a espuma? Off-white? A espuma Meio bege. é um esbranquiçado pra bege, assim, e tal. E a minha, embora tá com bolhas pequenas, já deu uma diminuída bem. Agora a sua espuma parece tá um pouquinho melhor. Ela faz um anel, né? As bolhas pequenas, espuma bonitinha, assim. Uhum. Tem carbonatação subindo? O meu não tem muito, não. O meu não tem muito, mas parece ser carbonatação alta, embora isso possa ser um indicativo. Outra coisa que eu tô vendo aí no seu vídeo e dá pra ver aqui no meu também é que forma um anel de espuma ali dentro da garrafa, tá vendo? Dentro da garrafa, né? Ou seja, ela tem uma provavelmente ela deve ter sido refermentada, será que não? Pode ser. Eu acho que pelo barulho que fez a hora que a gente abriu e por tudo isso, pelo fato de ter formado bastante espuma quando colocado no copo, acho que a carbonatação é alta. Sim. Vamos lá beber ela, então. Explosivo. Pra mim... Caralho, cara, que cerveja animal. Eu acho que eu sei, é uma cerveja que eu acho que é quase como se você estivesse tomando um suco de framboesa. Que framboesa é uma fruta bem ácida, assim. Você consegue sentir aquele azedo, assim, quando você come. E ao mesmo tempo doce. Então tem essas duas coisas. Muito, muito bem feita. E a combinação, não sei se foi do cervejeiro ou se é um negócio da fruta, é muito bem feito, né? O que chama atenção, assim, em comparação às outras fruit beers, framboases belgas, tipo Liefmans, Timmermans da vida, assim, é que essa
naquela lá você pega um componente doce de açúcar, paralelo à fruta, sabe? Uhum. E nessa não, é uma coisa só. Parece que é a fruta que é doce, e É, não tem açúcar adicionado, entendeu? exato. É igual você tomar assim, fazendo um paralelo meio estranho, assim, aqueles sucos Del Valle tá escrito néctar de pêssego. E tem o suco natural, entendeu? É como se fosse isso, entendeu? Sim. Aquelas Timmerman é como se fosse o néctar, que eles puxam um monte de açúcar e essa parece que é um suco mesmo, assim. Uhum. Muito fácil de beber, né? É muito fácil. Eu já ouvi gente falando que não é tão fácil. Pra mim, essa é muito, muito, muito fácil. O teor alcoólico dela, já não falou, mas é em torno de 4%. É, também faz. Ela não chega a parecer uma session beer, como se vê em IPAs, coisas assim, porque eu acho que o corpo é um pouquinho mais cheio do que uma cerveja de 4, do que uma Guinness, por exemplo. Sim, sem Mas, dúvida. mas esse gosto de fruta vem acompanhado de um azedo, Acidez. de uma acidez que eu também acho que também é muito bem feita, muito, muito gostosa, né? Não é uma coisa que agride a garganta como as sour beers que você encontra de, sei lá, vamos dizer, Jolly Pumpkin, assim. Não, é uma coisa mais contida, que combina mais com uma acidez de fruta, assim. Então, Você acha que essa acidez veio da fruta mesmo, por ser uma fruta azeda, meio cítrica, ou tem um fermento selvagem aqui? Acho que sim, é, né? é, tudo Ou leva a crer ambos. que foi fermentada espontaneamente. Eu acho que bastante da componente é de fermentação espontânea, mas trabalhado para ser contido, né? Porque senão você deve fazer ela vai aumentando cada vez mais a acidez e não é esse caso aqui, não. A cerveja aqui é vendida o ano inteiro e tem que ter a consistência de ser igual entre uma e outra. Provavelmente eles blendam várias levas, né? É, Antes de engarrafar. Ou seja, faz provavelmente. uma leva, joga outra por cima, até encher o tanque. Aí Eu tira um pouquinho e joga outra leva em cima para meio que manter um padrão, né? sim, eu acho que eles utilizam de alguma técnica não tão simples como, por exemplo, tentar fazer algum tipo de ou microfiltração, ou pasteurização, ou colocar algum agente para parar a fermentação e, por exemplo, adicionar talvez fruta que não seja fermentada depois para dar um pouquinho de dulçor numa cerveja já sour. Então deve ter alguma coisa desse jeito que ele não quer falar por quê ou como ele faz, mas Que ele demorou 7 anos para fazer, né? para chegar nisso. Acho legal essa ideia de trabalhar numa receita. Acho que eu lembro que o Junqueira da Morada falou que ele trabalhou muito na cerveja da hop arábica dele. Então é uma coisa que todo mundo fala em desenvolver uma receita, como se fosse alguma coisa de outro mundo, super difícil, mas em teoria não é, mas com certeza essa cerveja aqui ela foi pensada antes de ser feita, assim, e ser vendida, né? Foram vários testes, assim, anos de testes, e provando e mudando e provando de novo, né? É, O corpo dela é um corpo baixo, né? Não é igual você falou, a Guinness, não é aguado. Ela é. tem esse componente que deixa o corpo de baixo a médio baixo, vai, digamos assim. Uhum. Ela causa um negócio, não sei se você tá tendo isso, mas tipo um refluxo, assim, sabe? Porque ela é muito carbonatada e tem a fruta também, ela dá uma queimação lá atrás, né? Retroexternal aqui. É um fato que acontece com a maioria das sours, pra mim, pelo menos. É uma característica de pH mesmo, que é baixo mesmo. Mas eu acho que o dulçor da cerveja também dá uma enganada no corpo. Parece que aumenta um pouco, né? Uhum. Mas é difícil de falar se ela é uma cerveja doce ou uma cerveja azeda, né? É, Porque ela tem esses dois componentes brincando assim na sua boca, né? Quando você... sim.
Pra mim, agora tomando o segundo copo, ou quase o segundo copo aqui, eu começo a achar que talvez se ela fosse um pouquinho menos doce seria mais interessante. Agora, agora talvez o doce consiga trazer mais o gosto da fruta. Então, às vezes, foi isso que ele estava tentando fazer, né? Ter muito gosto de fruta balanceado com o azedo. Carbonatação alta, né? Carbonatação alta. Também. Extremamente alta, eu diria. É. Beira uma Hefeweizen, assim. Sim, o que é engraçado, porque, por exemplo, a Berliner Weiss também tem uma carbonatação bem alta e tal, mas em algumas cervejas, por exemplo, a Guinness é o inverso, você faz uma carbonatação baixa para ter uma coisa mais cremosa, assim. Acho que isso aqui você consegue abrir mais gosto também, sabe? Como um champanhe, uma coisa que vem bastante aroma, então eu acho apropriado, sim, também, ó, a carbonatação. Amargor zero, né? Não pega nada. Amargor zero, a gente não falou de lúpulo aqui, mas tem lúpulo, você leu em Hallertauer, mas embora essa informação só pra chamar de cerveja, né? esteja falando aqui, zero, não tô sentindo nada do lúpulo. Então, se estivesse provando as cegas, falar, não tem lúpulo, ou só um pouquinho de amargor. Álcool também não perceptível. Não perceptível, talvez depois dessa imensa garrafa perceba alguma coisa. Mas, e ela não parece ter nenhum defeito, assim, de coisas de acetil, eu não tô vendo nada, assim, ela é muito bem uniforme, uma coisa que não chega a ter uma complexidade de sour beer, assim, não, ela é uma cerveja feita pra fruta mesmo, é uma coisa que praticamente um suco de framboesa, é o que vai ficar na minha memória depois que eu tomar, daqui a um ano eu vou lembrar disso aqui, de estar tomando quase que um suco alcoólico de framboesa. Mas um baita de um suco, né? Que é boa pra caramba. Quanto custa uma breja dessa? 15 dólares? Não, acho que vai de 11 a 12. 11 a 13, eu acho que é o custo lá, assim. Aqui seria R$80. Mesmo porque não existe nenhuma cerveja no Brasil de fruta desse jeito. Falk vive por vivre. Acho que é mais se assemelha, né? Acho que sim. E custa duzentão. Absurdo. Então. Mas eu tomei uma vez, quando lançou naquela Brasil Brau, e pelo que eu me lembro, ela é bem mais azedo do que frutado. Mas a jabuticaba, pra mim, é a fruta que o Brasil mais devia trabalhar em cerveja, porque eu acho que uma coisa única, nativa do Brasil e ela se assemelha muito a uma cereja ou alguma coisa que dá pra você usar em barril, dá cor como um vinho, tem tanino. Então acho que seria o caminho trabalhar com gosto de jabuticaba bastante. Mais alguma consideração sobre a Raspberry Tart? Não, pra mim é uma cerveja excelente. Se você conseguir botar as mãos nela, compre, porque vale a pena. É uma cerveja. Ela e a irmã dela, né? Wisconsin Belgian Red. Isso. Vou colocar uma foto aqui pra vocês verem, mas o rótulo é parecido, só que em vez de framboesa é cereja. Sim. E é uma cerveja que também deve combinar muito com sobremesa de chocolate, assim, alguma coisa tipo um petit gâteau com isso daqui deve ser muito legal. E ela é uma das cervejas que mais se diferem da palavra cerveja, que a gente está acostumado no Brasil a ter crescido com malte, lúpulo, água e fermento. Para mim, isso daqui é quase como uma outra bebida. Mostra a versatilidade do que pode ser a cerveja. Né? Sim. Mas beleza, obrigado pela garrafa, cara. Opa. Eu já tinha tomado uma vez, eu lembrava que era bem boa, mas não lembrava exatamente do gosto dela, sabe? É até bom tomar 2 vezes assim pra ir sedimentando e
toda vez que você for para Wisconsin, pode comprar uma e ir guardando aí. É, vou fazer isso. Eu tô pensando em ir pra lá, só deixar o frio passar um pouco, né? Porque agora não dá. É. Mas beleza, então vamos. Próximo episódio a gente ainda vai estar meio que bolando o que nós vamos tomar. Precisa ser alguma coisa que tem nos dois lugares, né? Então, É, a vamos gente ver. tenta alinhar alguma coisa, a gente não tem nenhuma linha de cervejas definida, pode ser cervejas do Brasil, pode ser cervejas dos Estados Unidos ou até da Europa, de qualquer lugar. Mas são coisas que a gente acha que deve ser interessante de beber e é isso que a gente vai fazer, né? É, beleza. Vamos pro tradicional já, brinde pela câmera aqui. Até mais. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.